Olá, segundo ano. Vamos trabalhar ciências? Vamos lá? Página 193 de ciências. Nós vamos estudar sobre o subir e o baixar das águas do Pantanal. Uma das características mais marcantes do Pantanal é o ciclo das águas. Na época das chuvas, os rios enchem e vão se espalhando por longos trechos pela região plana. Um rio vai se encontrando com outros e assim várias áreas ficam alagadas. Quando a época das chuvas acaba, a água vai escoando e formando lagoas, como essas. Nelas ficam muitos peixes que acabam atraindo vários animais que se alimentam deles, ou seja, também chamado de predadores. Nessa imagem, nós vemos no Pantanal, essa aqui é a época das chuvas. Toda esta área mostrada na imagem fica embaixo d'água. Na época das chuvas, essa imagem mostrada fica debaixo d'água. Quando para de chover, a água vai escoando e formam essas lagoas. Olhem quantas lagoas nós podemos visualizar. Essa aqui é a garça moura. Ela se alimenta de peixe. Então, ela é um predador do peixe. Martim pescador grande, tuiuiu, ariranha, jacaré do Pantanal e a onça pintada. Só aqui nós temos 6 exemplos de predadores se alimentando de peixe. Agora, virando a página, nós vamos fazer atividades. Observe as imagens da página anterior com predadores e peixes, depois complete a tabela. Qual é o nome do animal que tem o revestimento da pele coberta por pelos? Desses 6 animais que nós visualizamos aqui. Depois, a garça moura, o martim pescador e o tuiuiu, qual que é o revestimento da pele deles? Penas, né? E por último, quem tem como revestimento da pele placas duras? O jacaré do Pantanal, certo? Agora na número 2. Agora novamente preste atenção às imagens das aves. Elas se alimentam de peixes do Pantanal. Qual característica do bico permite a captura dos peixes? Observe. O bico, como que ele é? O bico, ele é curto ou comprido? Ele é comprido. E ele também, ele é pontiagudo. Isso facilita a captura dos peixes, certo? Agora nós vamos estudar então sobre eles, sobre os peixes. No Pantanal existem mais de 200 espécies de peixes. O grupo dos peixes tem características que os diferenciam de outros grupos de animais que são aquáticos. Eles têm nadadeiras, eles respiram absorvendo o gás e oxigênio da água. Na maioria das espécies, o corpo possui formato alongado e é coberto por escamas. Mas existem peixes que não têm escamas. Observar imagem. Analise a obra de arte abaixo e anote a seguir as semelhanças e as diferenças que você observou entre os peixes. Essa imagem tem o nome de O Toque Dourado. Ela é uma tela de 2011, acrílico na chita, da artista inglesa Pat Scott, do ano de 1932 a 2017. Aponte semelhanças em relação. Como que é o formato do corpo desses peixes? Corpo alongado. Os membros de locomoção, o que eles têm para se locomover? As nadadeiras. Como que é o revestimento do corpo? Coberto por escamas. Aponte diferenças agora, segundo ano. Formato do corpo, esse aqui é mais largo comparado a esse é mais achatado. Então, as cores, eles são todos iguais em questão de cores? Não. Desenho na pele? Também não.
e também a questão do tamanho, certo? Agora, virando a página, vocês sabiam que algumas espécies de peixe, como o dourado, o pacu, a piapara e o pintado, eles viajam em cardumes, nadando contra a correnteza dos rios para se reproduzir? Olhem só o que eles fazem. Aqui é uma cachoeira. Aqui, ó, cardume de curimba saltando obstáculos durante a Piracema, no rio Mogi Guaçu, Cachoeira de Emas, em Pirassununga, no estado de São Paulo. Esse comportamento dos peixes de mudarem de lugar, de fazer a migração, é chamada de piracema. Na linguagem indígena, piracema significa saída dos peixes, e isso só ocorre em alguns meses do ano. Eles procuram outro lugar, um lugar mais adequado para que eles colocarem seus ovos e eles se reproduzirem. Agora, segundo ano, nós temos duas sugestões de leitura. Revista em quadrinhos. Nesta história em quadrinhos, você conhecerá um pouco mais sobre o Pantanal e como preservá-lo. Está disponível no site. E também tem um vídeo, Estopa e a Natureza. Nesta animação, Guia, Estopa e a Natureza, os personagens fazem uma viagem ao Pantanal. Lá eles conhecem alguns animais desse ambiente natural. Também está disponível no site. Então, hoje nós aprendemos na nossa aula de ciências um pouco mais sobre o Pantanal, sobre alguns predadores dos peixes que se abrigam nessas lagoas que são formadas, né? Logo depois que acontece a época de cheias do Pantanal, a água se escoa e forma essas lagoas. E os peixes ficam abrigados nessas lagoas. Os predadores dos peixes aparecem para se alimentar deles. Também aprendemos que os peixes têm formatos, cores, tamanhos diferentes, certo?